Nós vamos começar a nossa reflexão com um caso clínico, resumido, o caso clínico resumido de uma pessoa chamada Isadora. A Isadora nos buscou certa vez para fazer um trabalho de psicoterapia, porque trazia uma ansiedade enorme. A Isadora disse: olha, para mim as coisas têm que ser para ontem. Tudo tem que ser para ontem. Eu quero tudo rápido. Eu quero que as coisas que vão acontecer já tenham acontecido. Eu estou o tempo todo uma pilha de nervos pensando no que vai acontecer. Se eu tenho alguma coisa importante, como uma viagem, essa viagem se torna um transtorno para mim, porque eu quero antecipar tudo, eu quero que tudo já aconteça. A própria viagem, ela não se torna prazerosa, porque quando eu estou viajando, eu estou numa ansiedade, já pensando em voltar da viagem. Então, o tempo todo eu estou num processo de antecipar o futuro. Eu não consigo viver no tempo presente. Eu estou sempre antecipando o futuro, querendo que as coisas do futuro já tenham acontecido. Como eu disse, sempre eu quero as coisas para ontem. A partir desse estilo de vida, que nós chamamos na psicologia consciencial de estado de ansiedade, o que aconteceu com a Isadora? Ela desenvolveu uma doença que é o do transtorno da ansiedade generalizada. Quando ela veio para o tratamento psicoterapêutico, ela já estava tomando medicamentos, fazendo um tratamento psiquiátrico com psicotrópicos, com resultados muito ineficazes. Na verdade, o que a Isadora nos disse é que os medicamentos que ela estava tomando estavam dopando, ela estava ficando sonolenta, estava uma pessoa lentificada em tudo, e que não era assim, ela era sempre uma pilha, como ela disse, uma pessoa 220, muito agitada, e com os medicamentos ela se tornou exatamente o contrário, ela se tornou uma pessoa apática, uma pessoa sonolenta, uma pessoa que estava o tempo todo querendo sentar, dormir, né, sem realizar as ações que antes ela estava acostumada. Antes ela falou, antes eu estava do 220, agora eu estou tipo 12 volts. Aquela pessoa apática, muito quietona no seu lugar, que é a característica da pessoa que está simplesmente sendo medicada nas questões cerebrais, o psicotrópico, o chamado ansiolítico, os remédios que diminuem, entre aspas, a ansiedade, agem reduzindo as funções neurológicas da pessoa. Então, a pessoa, entre aspas, se acalma forçosamente. Então, a Isadora chegou com esse quadro, além de uma profunda preocupação em relação ao futuro, antecipação, situações também que aconteciam na vida da Isadora, é que ela tinha uma ruminação mental do tipo catastrófica, o tempo todo pensando nas coisas do futuro de uma forma negativa, o tempo todo tentando antecipar situações do futuro e com um negativismo muito forte. Ela vivia dizendo, e se acontecer tal coisa, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou dar conta daquilo? Associado a tudo isso, a Isadora tinha um movimento de querer controlar tudo e todos à sua volta, o tempo todo focada fora, na tentativa de controlar o mundo externo. Numa síntese, é isso que ela vivia. Então, ela vivia nesse estado que a gente chama, na psicologia consciencial, de estado de ansiedade.
O estado de ansiedade não necessariamente vai gerar uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizada, vai gerar uma síndrome do pânico, um transtorno obsessivo compulsivo. Pode ser que, com o passar do tempo, com a evolução desse estado de ansiedade, a pessoa desenvolve, sim, uma doença, como aconteceu com a Isadora. Ela já trazia esse estado de ansiedade desde a sua segunda infância, que ela se lembra, ela falou, desde que me entendo por gente, eu sou assim. Eu sou ansiosa o tempo todo numa ansiedade. Então, ela ficou durante mais ou menos uns 20 anos cultuando o estado de ansiedade, até que o estado de ansiedade se transformou numa doença da ansiedade, do transtorno de ansiedade generalizada. Eu digo sempre para os nossos clientes, né, quando os meus clientes, quando chegam, eu estava bem, de repente aconteceu isso, eu fiquei doente, depressivo, ansioso. Eu digo que nunca as coisas são de repente. Acontece sempre todo um processo que a pessoa acostuma tanto com ele que acha que aquilo é normal para ela. Só que não é normal. Não é um processo de normalidade e cedo ou tarde a pessoa vai adoecer mais gravemente. Por quê? Dentro da visão da psicologia consciencial, o estado de ansiedade já é doentio. Ele não é uma coisa normal. O normal é o estado de serenidade, a virtude da serenidade sendo cultivada o tempo todo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o estado de serenidade. O estado de ansiedade, apesar de muito comum, não é normal. Já é, dentro da visão da psicologia consciencial, uma doença. É uma doença no nível profundo, uma doença do espírito, que, com o passar do tempo, vai se tornar uma doença da mente, que é um atributo do espírito, também a mente, mas vai se aprofundar no processo até se transformar no chamado transtorno de ansiedade generalizada, ou uma síndrome do pânico, ou uma fobia intensa, ou um transtorno obsessivo-compulsivo, o chamado TOC, muito comum também. Então, são processos em que a pessoa estabelece um estado doentio e, com o passar do tempo, ela desenvolve um aprofundamento da doença. E o que gera esse estado de ansiedade? Dentro da visão da psicologia consciencial, o estado de ansiedade ele sempre vai acontecer quando nós entramos naquilo que chamamos na psicologia consciencial de ilusão de controle. O que é ilusão de controle? Ilusão de controle é uma ilusão de que nós podemos controlar o tempo futuro, o tempo passado e o mundo externo. As pessoas, o que as pessoas fazem, o que elas pensam, o que elas sentem, a dinâmica da vida, do mundo. Então, todas as vezes que ilusoriamente nós desejarmos controlar o tempo futuro, o tempo passado e as situações externas a nós, nós vamos entrar num processo de desilusão. O que é desilusão? A pessoa não consegue, ela deseja ilusoriamente controlar, mas ela não consegue. Então, muitas vezes, o que ocorre? Uma alternância entre ilusão e desilusão. A desilusão está ligada ao processo de impotência. E a ilusão está ligada ao processo de desejo de onipotência e de prepotência. O desejo de onipotência, que acontece na ilusão de controle, é exatamente esse desejo de controlar o tempo, controlar principalmente o tempo futuro. Vejamos que Isadora diz, eu quero as coisas para ontem.
O que é querer as coisas para ontem? É as coisas do futuro já acontecidas. Porque se já aconteceu, ela já tem, entre aspas, o domínio daquilo. É como se a pessoa quisesse o tempo todo antecipar o futuro para ter o controle do futuro, mas isso é ilusório. Não passa de uma ilusão de tentar controlar o tempo, porque ninguém consegue antecipar o futuro, mesmo que seja daqui uma hora. Não temos como antecipar o que vai acontecer às 20 horas nesse momento aqui que estamos vivendo. Nem daqui a 1 minuto, 2 minutos, ninguém antecipa. Mas há uma ilusão, por quê? Porque a pessoa deseja de forma onipotente, como se ela fosse todo-poderosa, antecipar esse futuro. Como ela não consegue, ela entra no movimento de prepotência. A prepotência é o movimento da pessoa se obrigar a realizar ações ou obrigar outras pessoas a realizarem determinadas ações. Comumente aos outros. Quando eu tento controlar o outro e não consigo, eu obrigo o outro a agir como eu gostaria que ele agisse. E se eu não conseguir, porque realmente não vai conseguir, não vou conseguir, eu vou entrar no processo de impotência, acreditando que eu não posso nada, que eu não dou conta de nada, que eu não consigo nada. Então, numa síntese, o estado de ansiedade vai sempre acontecer quando nós entramos num desejo de controlar aquilo que não tem controle para nós. Desejar controlar o incontrolável. Tempo futuro, por quê? O futuro é o vir a ser. Ninguém controla o futuro. Controlar o passado. O passado é já acontecido. Nós não temos como controlar o passado. Controlar o que os outros pensam e sentem. Nós não temos o poder de controlar o que os outros pensam e sentem. Nós temos como influenciar o que os outros pensam e sentem, isso é possível. Mas controlar, fazer com que a pessoa pense dessa ou daquela maneira, não é possível. Então, a pessoa que traz esse movimento de preocupação, né, antes de, ocupação antes da hora. Todas as vezes que nós focarmos a nossa mente no futuro, nós estamos diante de uma preocupação. Ocupar-se de algo antes de acontecer. A preocupação só vai gerar um estado de insegurança, de medo de não conseguir controlar e de ansiedade. É sempre essa tríade. A pessoa tenta controlar o incontrolável e aí ela se sente profundamente insegura, tem medo do que pode acontecer e vai entrar num estado de ansiedade. E tem gente que cria um círculo vicioso nesse processo, o tempo todo se preocupando, tentando antecipar o futuro, ficando muito insegura com esse futuro, tendo medo do que vai acontecer no futuro, que acontecia com a Isadora. Os pensamentos catastróficos dela eram todos centrados no futuro, de acontecer situações as mais terríveis no futuro, que ficava na maior parte delas, se não todas, simplesmente na imaginação da Isadora. Na prática não acontecia nada daquilo, mas ela já vivenciava isso antecipadamente, e como a nossa mente, quando nós imaginamos determinadas situações, a mente não distingue daquilo que é real daquilo que é imaginário. Se você for, por exemplo, ao cinema, estiver lá num filme de suspense, você entra naquela história como se ela fosse real. Para o cérebro, para a mente, para tudo, todo o funcionamento do psiquismo, tudo aquilo é real. Você sabe que está no cinema, você está lá no escurinho do cinema, você faz tudo sabe tudo que diz respeito àquela fantasia, mas na prática é como se aquilo fosse real. Da mesma maneira, quando nós pensamos de forma catastrófica,
quando nós ficamos antecipando o futuro, será que, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, nós estamos diante de um processo em que, na mente, nós já criamos aquilo. Então, o tempo todo, a pessoa cria essas situações mentais, se preocupa com elas, se perturba com elas, e elas, na verdade, não passam de pensamentos, mas a pessoa sofre intensamente. Do ponto de vista fisiológico, o que acontece? Quando nós manifestamos processos assim, o nosso terceiro chakra, que é o chakra do poder, que fica aqui na região da chamada boca do estômago, no corpo fluídico do espírito, esse chakra, que é o chakra do poder, ligado à questão do poder de realização, que é a virtude que equilibra esse chakra, juntamente com a aceitação, a pessoa que nutre esse movimento tanto de preocupação quanto de pós-ocupação e sofre com isso, o que acontece? Ela gera um desequilíbrio muito intenso no terceiro chakra, porque ela não está aceitando a vida como ela é. Então, ela, ao produzir esse desequilíbrio intenso no terceiro chakra, o quarto chakra também sofre muito. Então, comumente, a pessoa que tem processos de ansiedade, vive nesse movimento ansioso, né, desse estado de ansiedade, o que vai acontecer? Elas têm problemas no sistema digestório, problemas de digestão, problemas de úlceras, gastrites, várias inflamações que acontecem no sistema digestório. As chamadas ites, gastrites, duodenites, esofagites, são inflamações pelo excesso de energia. A pessoa, nesse estado de ansiedade, ela joga muita energia vital fora. O chakra, o terceiro chakra, fica extremamente inflamado quando a pessoa age assim. O quarto chakra também vai sofrer as ações da pessoa que está no estado de ansiedade. Por isso que a pessoa que no estado de ansiedade, ela tem taquicardia, ela sente angústia, que é uma constrição aqui no peito, o peito aperta, a pessoa sente a pressão aumenta, né? A pessoa pode, com o passar do tempo, desenvolver problemas cardíacos, hipertensão arterial, ela vai desenvolver uma série de patologias relacionadas principalmente ao terceiro e ao quarto chakra, no caso dos problemas físicos. Nos problemas psicológicos, todos os processos ligados à ansiedade, ao medo, à insegurança. Então, a pessoa também vai, devido à insegurança, ela tem também problemas no primeiro chakra, que é o chakra da segurança, que está responsável por todo o sistema urinário. Então, a pessoa tem, por exemplo, infecções urinárias de repetição, é muito comum também. Então, enfim, a pessoa que vive no estado de ansiedade, ela maltrata a sua mente, maltrata o seu corpo, por quê? Porque ela foca em questões que ela não tem domínio, que ela não tem e nunca terá domínio. Ninguém vai ter o domínio do futuro. Ninguém tem o domínio do passado. Nós temos o domínio do tempo presente.